Olá traders, bem-vindos a mais uma aula e na aula de hoje vou tentar dar aqui uma diferença entre uma quebra de estrutura de alta probabilidade e uma falsa quebra de estrutura, ou seja, a aula que é sobre o MSS ou Stop Hunt, ok? Então, como saber se é um MSS ou se é um Stop Hunt, ok? Então, eu tenho aqui o gráfico de 60 minutos, conseguimos ver aqui que o mercado capturou aqui esta liquidez externa neste ponto e de seguida veio buscar aqui esta liquidez interna. Então, liquidez externa, liquidez acima de topos ou abaixo de fundos e a liquidez interna são os Fair Value Gaps, ok? Então, expliquei aqui no canal também a questão, ou seja, como é que o mercado costuma movimentar-se, ok? Então, temos a liquidez externa e a liquidez interna. Então, depois dele capturar uma externa, ele busca uma interna, de uma interna ele depois busca uma outra liquidez externa. Então, o mercado agora saiu de uma externa para a interna e eu espero ver aqui o mercado vir buscar a outra liquidez externa, ok? Então, quando nós queremos antecipar uma mudança na estrutura do mercado, o mercado primeiro precisa reagir a um nível do tempo gráfico maior. Uma das últimas aulas que eu publiquei que foi sobre o alinhamento de tempos gráficos, então vou pedir que assistam essa aula também. Então, além dessa aula de alinhamento de tempos gráficos, vou pedir que assistam a aula sobre a liquidez interna e a liquidez externa, que eu explico como é que o mercado costuma movimentar-se, ok? Esses são passos muito importantes antes de avançarmos, ok? Então, quando o mercado tira aqui a liquidez externa, ok? Então, aqui do gráfico de 60 minutos, tira aqui a liquidez externa. E eu sei que de seguida o mercado deve buscar aqui uma liquidez interna. Então, eu vou passar aqui para o gráfico de tempo menor e vou buscar aqui nesta área uma mudança na estrutura de mercado, ok? Então, este é o ponto onde ele capturou aqui a liquidez externa e este é o objetivo, ok? E este é o objetivo. Então, eu vou procurar aqui a minha mudança na estrutura de mercado, no gráfico de tempo menor, e qualquer cenário que ele tiver aqui antes dele alcançar o objetivo, ok? Então, vamos supor que nesta área eu estou aqui à procura da mudança na estrutura de mercado. Ele dá-me aqui o MSS, ok? Então, tenho aqui o MSS. Então, eu só vou antecipar uma outra quebra de estrutura depois do mercado alcançar este objetivo, ok? Do tempo gráfico maior. Então, se o mercado, por acaso, fizer algo assim, eu vou assumir que isto é uma falsa quebra de estrutura, ou seja, apenas um stop hunt. Então, daqui o mercado ainda pode continuar porque ele ainda não atingiu o objetivo aqui do tempo gráfico maior, ok? Então, atinge ali o objetivo, aqui sim é que eu vou antecipar uma quebra de estrutura. Então, saindo aqui desta liquidez interna, ok? Saindo aqui desta liquidez interna, ou seja, este Fair Value Gap, eu vou antecipar que o próximo objetivo vai ser uma liquidez externa. Então, eu marquei aqui a linha vermelha que seria o próximo objetivo. Então, saindo aqui deste ponto, eu vou antecipar a minha quebra de estrutura, ok? Então, o mercado causa aqui a quebra, inicia aqui um movimento de baixa, ok? Então, se o mercado, por acaso, fizer algo assim, ok? Isto eu vou assumir como uma falsa quebra, ou seja, apenas um stop hunt, porque o mercado ainda não alcançou o objetivo aqui do tempo gráfico maior, ok? Então, estarei aqui à espera de ver uma continuação, ok? Então, eu vou passar aqui agora para o tempo gráfico menor e vamos ver aqui estes cenários. Então, vou pedir aí para colocar um like, ok? E subscrever aí ao canal. Poucas vezes eu faço isso, mas notei que o alcance aqui do canal está muito baixo mesmo. Então, vou pedir para partilharem o link e colocarem o like, ok? Então, passar aqui agora para o tempo gráfico menor. Então, seria aqui o gráfico de 5 minutos. Este foi o ponto, ok? Onde o mercado capturou ali a liquidez externa lá do gráfico de 60 minutos, que é o tempo gráfico maior, ok? Seria o nosso tempo gráfico maior. Então, ele tirou aqui a liquidez externa. Então, nesta área, eu estaria aqui à espera de ver uma mudança na estrutura do mercado, ok? Então, o mercado vinha aqui num fluxo de ordem de baixa, ok? Ou uma tendência aqui de baixa, e eu quero uma mudança para entrar numa tendência de alta, ok? E esta tendência de alta vai buscar aquele outro objetivo que seria a liquidez interna ali do gráfico de 60 minutos, ok? Então, o mercado, depois de tirar aqui a externa, é nesta área onde eu vou buscar ali a minha mudança na estrutura de mercado, ok?
Então, ele causa aqui a quebra, ok? Causa aqui a quebra. Isto seria o nosso MSS, ok? Causa aqui o nosso MSS. Então, esta seria a nossa quebra aqui de estrutura. Agora, outra coisa. Para uma quebra de estrutura de alta probabilidade, nós queremos ver o displacement, ok? O que seria isso de displacement? O displacement, em palavras simples, não quero complicar a ninguém. Palavras simples, quando o mercado tem aqueles movimentos fortes que deixam um fair value gap, ok? Vamos supor aqui que o mercado teve este movimento aqui de alta, ok? Então vamos supor que tem aqui o pavio aqui desta vela, tem aqui o pavio também desta vela, ok? Só para simplificar. Então, displacement é este movimento forte que deixa um gap, ok? Então, quando o mercado causa esta quebra, nós queremos ver esses gaps, ok? Isso é muito importante, queremos ver esses gaps. Isto mostra que o smart money, ou seja, as grandes instituições já estão dentro aqui do mercado, ok? Normalmente, quando o mercado move-se, por exemplo, aqui, este pequeno price action que ele teve, ok? Price action aqui está todo ele eficiente, ok? Então, nós queremos ver estes movimentos fortes que deixam o fair value gap, ok? Então, isso é muito importante quando trata-se aqui do MSS. A maior parte dos falsos ou das falsas quebras que vocês vão encontrar, vão notar que ele não vai ter aqui um fair value gap, ok? Então, ou seja, não vai ter o displacement. Então, pode ser este é um displacement de alta, mas poderia também ser aqui um displacement de baixa, ok? Então, seria o inverso. Vamos aqui, este movimento forte que vai deixar aqui um fair value gap, ok? Quando não temos nenhum fair value gap, ok? Se, por exemplo, ele causa aqui uma quebra e não deixa nenhum fair value gap, ok? Então, este movimento, por exemplo, saiu aqui, capturou este topo, capturou também este outro topo. Eu sempre costumo marcar o último topo, ok? Então, capturou também este último ponto aqui, ok? Então, vamos olhar aqui para esta perna e ver se ele deixou algum fair value gap, ok? Então, aqui temos este fair value gap, temos este fair value gap. Então, tivemos aqui o displacement. Se não tivesse nenhum displacement, o que haveria de acontecer? Então, voltando para o básico, o mercado, volto aqui a dizer mais uma vez, o mercado sai de uma liquidez externa para uma liquidez interna, ok? Ou de uma interna para uma externa. Então, a liquidez externa é a liquidez acima dos topos ou abaixo dos fundos. A liquidez interna são os fair value gaps. Então, se o mercado, por acaso, causasse esta quebra e não tivéssemos nenhum fair value gap, ou seja, se não tivéssemos nenhuma liquidez interna, o mercado poderia, deste ponto aqui, capturar aqui a outra liquidez aqui abaixo deste fundo, ok? Então, prestem bem atenção quando tiverem essas quebras, ok? Então, querem ver aqui um fair value gap, ou seja, o displacement, ok? Isto é importante. Então, quando tiverem aquelas falsas quebras, ok? O mercado muitas das vezes vai causar aqui a quebra, mas não deixa nenhum fair value gap, ok? Há casos em que ele deixa o fair value gap, por isso que é também importante conhecer o objetivo do tempo gráfico maior. Então, aqui nós estamos no cenário em que ele saiu de uma externa, ok? Então, no gráfico ali de 60 minutos, ok? Nós temos o cenário em que o mercado capturou a externa e está a caminho ali de uma liquidez interna, ok? Então, este movimento aqui. Ele saiu da externa e vai à liquidez interna, que é esta área, ok? Deixa eu só colocar aqui para ficar um pouquinho mais visível, ok? Então, ele vai buscar aqui esta área, ok? Então, saiu da externa para a liquidez interna. Este é o movimento que nós estamos a antecipar. Então, causou aqui a quebra, tivemos o displacement, ok? Deixou aqui o fair value gap. Então, tira a externa, acima do topo, volta à liquidez interna, ok? Então, daqui já temos a nossa quebra. Então, notem que quando o mercado inicia aqui um movimento de alta, neste ponto, ok? Neste ponto aqui, ele causa uma quebra, mas isto é uma falsa quebra, ok? Então, só para facilitar, vou usar aqui o replay, ok? Só para ficar bem visível. Então, nós sabemos que o objetivo ali do tempo gráfico maior é esta liquidez interna, ok? Ali do tempo gráfico de 60 minutos. Então, como o mercado ainda não alcançou aquele nosso objetivo, nós assumimos que isto é apenas um stop hunt, ok? Notem que este stop hunt que ele teve, teve aqui o displacement, ok? Deixou aqui o fair value gap. Notem que ele causa aqui a quebra neste ponto, ok? Vem abaixo aqui deste fundo e deixa um fair value gap, ok? Agora, por que ele veio abaixo deste fundo?
uma outra coisa que também que vocês devem prestar aqui atenção. Neste cenário, nós podemos permitir que isso aconteça porque o mercado capturou aqui uma externa, acima aqui deste topo, ok? Então, da externa, era suposto que ele fosse buscar uma liquidez interna. Mas olhando a partir deste ponto de origem, ok, que seria este fundo, até a captura aqui de liquidez, este intervalo não tem nenhum fair value gap. Então, se não tem nenhum fair value gap, o mercado pode sair da liquidez externa e buscar a outra liquidez externa, desculpa, ok? Então, se não tem nenhuma interna, ok, ele vai mudar aqui o ciclo, vai sair da externa e buscar aqui a outra externa, que seria aqui no ponto de origem. Então, nestes cenários, nós podemos permitir que isso aconteça. Okay? Então, mas isto não é uma quebra de estrutura. Okay? O mercado só veio capturar aqui a liquidez externa abaixo deste fundo porque não tínhamos nenhuma liquidez interna. Então, ele sai aqui desta externa e pode continuar aqui com um movimento de alta. Okay? Então, este ponto seria, também aproveitando aqui, seriam bons pontos para colocar aqui o stop. Okay? Esses são fundos protegidos. Okay? Então, continuando, okay? Apesar de ele ter deixado aqui o fair value gap, notem que ele tirou aqui a externa, era suposto voltar a esta interna, certo? Para continuar com o movimento de baixo. Mas isto não seria uma quebra de estrutura porque o mercado não alcançou aqui o objetivo do tempo gráfico maior, ok? Então, o mercado continua aqui com o movimento de alta. Então, cada vez que ele tiver novamente este cenário antes de alcançar aqui o objetivo, nós vamos assumir que é apenas um stop hunt, ok? Então, este é o MSS, deixa eu colocar aqui que isto é apenas um stop hunt, ok? Ou um fake MSS, ok? Isto é apenas um stop hunt, ok? Então, continuando, o mercado ainda não alcançou aquilo que é o nosso objetivo. Então, continua aqui a subir. Então, aqui, notem que ele vem abaixo, ok? Vem abaixo aqui deste fundo, mas ainda não alcançou o nosso objetivo. Então, vemos isto como um stop hunt também. Okay? Não é um MSS, mas sim um stop hunt. Apesar de ele ter deixado aqui também o fair value gap, ou seja, tivemos aqui o displacement. Isto é apenas um stop hunt. Okay? Então, o mercado não alcançou aquilo que é o nosso objetivo. Então, aqui neste ponto, ele já toca o nosso objetivo do tempo gráfico maior. A zona de desconto mesmo do nosso objetivo ali do tempo gráfico maior. Então, se por acaso, deixa eu tirar aqui agora esta barra de replay. Então, se por acaso o mercado, neste ponto, ok, tivesse causado aqui a quebra, se ele tivesse causado aqui a quebra deste fundo, ok? Então, supor que ele causa aqui a quebra. Voltar ao replay de novo. Tem que ficar bem claro isto. Então, supor que ele causa aqui a quebra neste ponto, ok? Causou aqui a quebra, ok? Agora, o que é que nós precisaríamos fazer aqui? Seria uma quebra, mas devemos ter cuidado porque apesar dele ter atingido já o objetivo, ok? Não temos o displacement, ok? Ou seja, o mercado não deixou aqui nenhum fair value gap. Então, o que é que vai acontecer? Ele pode sair aqui desta externa e buscar também a liquidez externa aqui acima deste topo. Então, aqui haveria ainda uma probabilidade do mercado criar este movimento, ok? E capturar esta liquidez. Então, só depois disso é que estaríamos aqui à espera de ver o mercado a capturar. Então, as quebras de estrutura de alta probabilidade, o mercado vai deixar aqui um fair value gap, ou seja, vamos ter aqui um displacement, ok? Displacement, isto, ok? Por exemplo, isto é um displacement aqui de alta, deixou aqui o fair value gap. Isto é um displacement aqui de baixa, deixou o fair value gap, ok? Então, quando o mercado está eficiente, cria este tipo de cenários, ok? Isto nós não queremos ver. Se ele quiser mesmo causar aqui uma quebra, ele vai deixar aqui um fair value gap. Então, ele vai sair da externa para a liquidez interna, que é o fair value gap, ok? Depois disso, ele vai continuar com o movimento de baixo, ok? Então, prestem bem atenção quando tiverem este tipo de cenário. Então, por enquanto aqui, não temos nenhuma quebra de estrutura. A última que nós tivemos foi neste ponto, quando o mercado saiu ali da liquidez externa, ou reagiu àquela liquidez externa lá do tempo gráfico maior, para vir buscar esta liquidez interna. Então, até agora, eu estou aqui à espera, ok? Estou aqui à espera de ver esta quebra de estrutura que vai me levar ao próximo objetivo, que é a outra liquidez externa também lá do tempo gráfico maior, ok? Então, se o mercado,
por exemplo, vamos supor que ele vem aqui mais uma vez até este ponto, depois causa aqui a quebra, deixa o displacement, ok? Vou procurar aqui a minha oportunidade de entrada, ok? Então, espera aqui de ver esta continuação. Então, se ele causar, por exemplo, ou vier aqui acima de um topo, ok? Eu não estaria a ver isto como uma quebra, porque o mercado não teria atingido o objetivo ali do tempo gráfico maior. Então, seria apenas um stop hunt. Ainda estaria aqui à espera de ver uma continuação até o mercado alcançar aquilo que é o meu objetivo. Então, se fizer isto, stop hunt, até alcançar este objetivo do tempo gráfico maior. Depois de alcançar o objetivo, se ele quiser, aí já pode causar uma outra quebra. Mas antes disso, eu vejo isso como um stop hunt. Ok? Aproveitando, para quem quiser algo mais organizado, ou seja, a estratégia que eu costumo usar aqui para as minhas operações, tem ali o link do e-book na descrição, ok? Este é o e-book em que eu coloquei a minha estratégia, principalmente para o mercado Forex, ok? Então, tem tudo que vocês precisam, ok? Como saber o que é que vai atrair o preço, a questão da liquidez externa que eu estava aqui a comentar, como antecipar o próximo movimento do preço, ok? A questão dos horários, como determinar o viés, ok? Então eu coloquei aqui praticamente tudo, ok? Que vocês precisam para operar, ou seja, olhar assim o mercado como eu particularmente também olho, ok? Então vamos aprender aqui como determinar, né, o alvo certo aí do dia, ok? Eu sou day trader, ok? Então 1, 2 operações por dia para mim já seria o suficiente. Então tem tudo aqui neste e-book. Então no final também coloquei aqui o passo a passo que eu costumo seguir, ok? Então esses são os passos que eu costumo seguir nas minhas operações. E tem também os bônus, né? Então tem os bônus que vocês vão poder adquirir, ok? Então bônus são vídeos extras também que eu coloquei, a planilha, para vocês poderem preencher seguindo aqui os passos, né? Que eu coloquei aqui neste e-book, e o acesso também ao grupo